Boa tarde. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Que o Senhor possa alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família agora com a paz dele. Que a paz do Senhor reine sobre a sua casa. Que a paz do Senhor reine sobre a sua família. Que a paz do Senhor reine sobre esse momento. Então, quero começar aqui já orando, consagrando esse tempo diante do Senhor. Quero dizer bem-vindos a todos que estão chegando aí. Algumas pessoas já estão chegando e eu sou grata por isso. Bem-vindos. A gente vai tentar ter um tempo aqui na presença do Senhor, um tempo onde o Senhor vai trazer uma cura sobre as nossas emoções. Então, convide aí alguém que você conheça. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre ansiedade e que está acometendo as nossas vidas como um todo, né? Então, quero convidar vocês a chamarem as pessoas que precisam ouvir. Oi, Cláudia, quanto tempo? Olha aí, já tem gente chegando. Para que a gente consiga aproveitar ao máximo desse momento. Quero deixar vocês à vontade também. Deixa eu ver aqui se está ativado os comentários. Oi, Josi. Oi, Cris. Obrigada, Josi. Jones. Eu gosto de ver vocês chegando. Lu, minha querida. Saudade. Nossa, que saudade, Lulu. Quero convidar vocês a se colocar na presença do Senhor agora e pedir para que o Senhor fale com vocês e que também fale comigo, né? Que eu possa ser realmente um canal de Deus hoje para trazer um pouco de refrigério na alma de vocês e na minha alma também. Amém? Pai querido, eu te louvo pela tua graça, pela tua infinita graça e misericórdia. Eu te louvo porque já podemos sentir a tua presença, eu já sinto a tua presença aqui. E eu coloco o Senhor, Deus, nesse tempo como soberano. Coloco o Senhor como soberano, Pai, da minha vida, da minha mente, dos meus conhecimentos. Coloco o Senhor como soberano do meu ministério, como soberano da minha família, da minha casa. O Senhor reina e reinará eterno e perpetuamente. O Senhor é um Deus que não falha. Então, Pai, em nome de Jesus, clamamos e chamamos a Tua presença sobre esse tempo, para que o Senhor faça desse espaço, Senhor, um ambiente, Senhor, de restauração, um ambiente de cura, um ambiente de milagres, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida além de mim mesmo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Cobre, Senhor, a nossa casa com Teu sangue. Deus, nos esconde do maligno e mantém, Senhor, a nossa mente firme em Ti, Senhor. Pai, que as nossas emoções, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor, Pai, nossa mente seja agora, Senhor, cativa a Ti, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus das nossas vidas e nós podemos confiar no Senhor. Em Ti nós podemos descansar seguros, ó Deus. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é infinito e rico em misericórdia e as Tuas misericórdias se renovam todos os dias sobre a nossa vida, Pai. Te louvamos por esse tempo, Senhor, entregamos a Ti, declaramos esse tempo guardado, escondido, Senhor, Pai, em nome de Jesus, para que não haja nenhuma intervenção maligna, nenhuma forma de confusão, nenhum conflito. Pai, em nome de Jesus, que esse ambiente, Senhor, Pai, seja um ambiente propício para os Teus milagres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Eu estou hoje no meu consultório, né? Estou bem feliz, já que o tema da tarde, né, dessas tardes, no divã, né? Nós mudamos para no divã, então eu trouxe vocês para cá. Fiquem à vontade. Vamos lá. Quem estava na última semana, penúltima semana, né?
nós falamos que faríamos um grupo um pouco mais fechado e vamos fazer ainda, mas como não consegui fazer a divulgação e eu também não consegui preparar ainda o recurso para que seja feita uma sala fechadinha, hoje eu estou fazendo aberto novamente, mas a ideia é que a gente possa tratar de assuntos mais específicos e em uma sala mais fechada, tá bom? Hoje eu gostaria de continuar o assunto que eu parei lá em julho, na minha última ministração de quarta-feira, que foi sobre ansiedade. E quem estava lá se recorda que eu li um versículo de Filipenses, né? E nós falamos um pouquinho sobre como lidar aí com um tanto de ansiedade, se alegrando no Senhor, tendo aí um senso de justiça. Quem não assistiu, vai lá depois, se eu não me engano, está entre o dia 26 e 27 de julho, e o material está lá. Mas eu quero dar continuidade a esse assunto. Não, quem está pegando agora não vai perder nada, porque eu vou retomar algumas coisas, tá bom? Então vamos lá. Filipenses 4:4 está escrito assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Esse assunto eu gostaria de tratar com vocês, porque hoje a gente entende que a gente está vivendo uma pandemia emocional. Então a gente tem um quadro muito alto assim de ansiedade. A grande parte da população sofre de ansiedade. Hoje a gente tem mais pessoas com ansiedade e depressão do que o próprio Covid, né? Então assim, é algo que precisa ter atenção. A OMS, ela sinaliza que 1 a cada 3 pessoas sofrem de transtornos ansiosos. E aí não está relacionado só à fase adulta, né? A gente tem uma quantidade de crianças assim enorme que sofre de ansiedade. A gente tem adolescentes sofrendo muito de ansiedade. Os nossos idosos estão sofrendo também de ansiedade. Então, antes se pensava que a ansiedade ela estava relacionada à quantidade de atividades que a gente tinha para exercer durante o dia, né? Então, que ficava ali mais relacionado aos adultos. E não. Aliás, existe uma grande faixa de crianças, né, que sofre de ansiedade, mas a gente não percebe. Não percebe por conta da agitação da criança. Muitas vezes a gente não percebe e até confunde, pensa que a criança ela não está conseguindo aprender porque ela é desobediente, porque ela é muito agitada, e na verdade ela está sofrendo ali de um quadro ansioso. Muitas crianças que têm ali o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou somente o déficit de atenção, está muito relacionado à ansiedade e à quantidade enorme de adolescentes que a gente tem por aí que não são ouvidos, que não são atendidos e que até por um preconceito mesmo da faixa adulta, né, que chama os nossos queridos adolescentes de aborrecentes, né? Eles não são aborrecentes, não, mas eles estão vivendo um aborrecimento interno. E esse aborrecimento interno é o suficiente, né, para deixar as crianças, os adolescentes bem ansiosos. Não tão distante estão os pais dessas crianças e adolescentes que têm que lidar hoje com a escola online, com o home office, que estão trabalhando aí de casa e tem que misturar essa tarefa de casa, ou melhor, tentar separar as tarefas diárias com os cuidados com os filhos, os cuidados com a casa e com o trabalho. Então, isso tudo causa muita ansiedade. A gente está vivendo
um período de ansiedade constante. Então a gente acorda de manhã e já atropela os nossos pensamentos nas tarefas que tem que exercer durante o dia. Mas a ansiedade, ela não está relacionada só às tarefas, como eu falei agora há pouco. Ela não tem a ver só com a quantidade de tarefas que eu tenho que exercer. Também por causa do pensamento que fica um pouco mais acelerado. Mas ela é um conjunto, né? Um conjunto de sintomas que leva a gente a um estado ansioso. E estar ansioso não significa que você é ansioso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por algum tipo de ansiedade, todos nós vamos sofrer algum momento de depressão, porque todos nós temos perdas e todos nós temos aí uma série de situações para lidar no nosso dia a dia. A ideia aqui é elucidar para vocês o que está dentro de um quadro normal e o que já está fora, o que já está exacerbado, o que precisa de um cuidado maior, né? E por isso que eu vou falar aqui um pouquinho sobre a diferença entre o medo e a ansiedade. Então, o que é o medo? O medo, ela é uma reação natural do corpo, né? A gente já acredita que a gente já nasce com medo, ele faz parte de uma reação natural do corpo, né? Assim como as outras emoções primárias, né? Mas o nosso próprio corpo, ele foi projetado por Deus, planejado por Deus, para desenvolver um mecanismo protetivo. Então, o medo, ele está relacionado, bastante relacionado com as coisas que são reais, aquilo que é concreto. Então, um dos medos mais comuns que a gente tem hoje é o medo de escuro, né? Na grande maioria da faixa aí, tanto criança como adolescente e adulto tem medo de escuro. Na verdade, só os adultos que não assumem muito, mas tem aqueles adultos que já não falam, eu não tenho medo de escuro, eu só não gosto de dormir no escuro, né? Então, assim, e a gente acaba perdendo um pouco o medo de dormir no escuro, porque se é adulto, não precisa se dormir num quarto sozinho, fora algumas exceções de solteiros, a grande maioria estão acompanhados, então o medo não fica tão incorporado. Mas ainda existe uma faixa bem grande de adultos que tem medo de escuro. E o medo de altura são os dois, e o medo de água. Esses três medos, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. E eles são perigosos, né? Remete a um perigo real. Quando eu estou no escuro, eu não sei o que tem ali. Então ele causa um certo pavor. Com relação à altura, eu ainda consigo evitar a altura, não estando em lugares muito altos, eu consigo evitar a água, não entrando numa piscina muito funda ou não entrando em alto mar. Essas coisas eu consigo evitar. Mas especificamente o medo do escuro, ele está relacionado ao medo do desconhecido. Eu não sei o que tem no escuro, então eu me perco nesse medo e ele acaba causando aí um certo pavor mesmo. As pessoas preferem dormir com a luz acesa porque elas sabem que o que tem ali no quarto, que não tem nada demais ali no quarto, né? Então o medo, ele é sim protetivo. E a ideia é que a gente tenha medo mesmo. Não tem nenhum problema ter medo. O medo vai nos proteger. Por exemplo, agora, nesse período que estamos vivendo, é bom e é esperado que tenhamos medo de adoecer pelo Covid. E isso faz com que a gente tome todas as medidas cabíveis, né, de proteção. Vai evitar com que eu fique em aglomerações, vai evitar eu preciso evitar, quem tem esse medo, né, não vai sair sem máscaras, vai fazer a higiene corretamente das mãos. Então, esse medo, ele vai nos levar a nos proteger. Então, é excelente, é muito bom. O que acontece com a ansiedade é que esse medo, ele fica exacerbado.
Então, o medo e a ansiedade, a gente fala que eles são primos irmãos, porque embora eles tenham funções diferentes, eles estão atuando bem juntinhos. A ansiedade, ela está relacionada ao futuro. O medo está geralmente relacionado a alguma coisa que eu já experienciei, inclusive registrado no meu inconsciente, que eu nem sei. Por exemplo, se eu tenho uma criança que passou ali do momento de nascer, que ficou enrolada com cordão, e teve ali um período de sufocamento antes do nascimento, pode ser que essa criança desenvolva um medo de água e esse medo é desconhecido. Então não é ansiedade, é medo. Medo porque ela ainda não sabe, mas ela passou por uma situação bem complicada ali na gestação, no processo de gestação. Os medos estão relacionados às experiências reais, concretas, né, presentes ou passadas. E a ansiedade, ela está relacionada a um medo exacerbado do que vai acontecer e eu ainda não sei. É o medo do desconhecido. Eu preciso trazer a realidade para eu conseguir me livrar um pouquinho dessas ansiedades. Tanto o medo quanto a ansiedade precisa ser trabalhado. Tem que ter uma moderação. A ansiedade, quando ela é trabalhada e ela é moderada, ela faz muito bem pra gente. Ela vai ajudar a gente a se preparar, vai ajudar a gente a olhar para um futuro e planejar um futuro para não sofrer no futuro, né? Para não ser pega de surpresa. Então, é bom. A ansiedade, ela leva a gente a esse preparo do futuro. E ela está relacionada às coisas do futuro. Agora, a crise de ansiedade ou o estado ansioso, que é aquilo que a gente vem vivendo, é um pouco mais além, é um pouco mais grave. Então, assim, o que a ansiedade traz? A ansiedade, ela traz na gente, a ansiedade agora que eu estou falando patológica, ela traz na gente uma série de sensações e sentimentos que pode nos paralisar de realizar as coisas mais importantes da nossa vida ou coisas simples, como dormir. A ansiedade, ela está o tempo todo, quem sofre aí de ansiedade, fica o tempo todo ligado e não consegue descansar. Então ela atrapalha na alimentação, ela atrapalha no sono, ela atrapalha no trabalho, ela atrapalha nos estudos, ela atrapalha nas relações sociais. Então, assim, ela atrapalha em diversas atuações. Então, por isso que a gente tem que parar tudo e começar a olhar ali para o que está acontecendo com a gente. É uma ansiedade comum? É um medo normal? Ok, vamos seguir em frente. Mas se é algo que já está paralisando e atrapalhando as nossas relações, então tem que tomar atenção. É muito comum, por exemplo, uma pessoa ansiosa, um casal onde um dos dois são ansiosos, ter muitos ciúmes, né? Vai desenvolver ciúmes, vai ter problema porque vai interpretar mal. Às vezes, um dos cônjuges, né, vai fazer um planejamento e a longo prazo, mas a pessoa que é mais ansiosa quer trazer para curto prazo, né? Então atrapalha todo um planejamento e a convivência. É ruim para quem sente ansiedade, mas é ruim também para quem está convivendo com uma pessoa ansiosa, porque não é fácil lidar com alguém que é ansioso. Uma pessoa que é ansiosa, por não conseguir descansar, por não conseguir, tem uma certa dificuldade de confiar, de delegar tarefas. Então, se eu estou num trabalho onde eu preciso exercer uma atividade em equipe, uma pessoa que é ansiosa tem uma dificuldade enorme de desenvolver trabalho em equipe, porque não vai conseguir delegar tarefas, repartir essas tarefas e tampouco confiar que vai ficar bem feito.
é um problema mesmo. Deixa eu ver aqui, a Cláudia colocou aqui, eu desconhecia que eu tinha medo de altura, até me confrontar com um momento em que eu precisava pular de uma tirolesa com meu filho. Foi horrível, meu Deus. Eu confesso que não faria. Você foi bem corajosa. Foi bem corajosa, eu não faria. Muitas pessoas, quando enfrentam esse medo e percebe que o final dele, né? Você pulou de tirolesa com seu filho e viu que no final deu tudo certo, teve aquela emoção e tudo mais, a tendência é o medo diminuir. Por quê? Porque você experienciou algo bom diante do medo, né? E aí a tendência é ir diminuindo aos poucos, né? Quando a gente enfrenta o nosso gigante, a gente consegue acender a luz, a gente vê que o leão era um gatinho, né? Que aquele monstro enorme era um ratinho e que sobreviveu, né? Então é possível a gente transformar o medo em coragem, né? Em ousadia, e também é possível a gente transformar essa ansiedade disfuncional em algo muito bom e produtivo, né? Inclusive que nos ajude a lidar melhor com as pessoas e com a gente mesmo, porque quem é ansioso não tem tolerância nem consigo, cobra um monte dos outros, mas também cobra de si mesmo, na mesma medida ou ainda mais, e é bem prejudicial. Vamos lá. Eu vou falar aqui alguns sintomas de ansiedade, tanto físico quanto psicológico, para a gente ir se identificando. Eu mesma me identifiquei em vários aqui, e todos nós estamos juntos nisso. Então, alguns sintomas bem comuns, selecionei alguns comuns aqui, que físicos: taquicardia, sudorese. E olha, começa sempre pelas mãos. Quem tem ansiedade, quem sofre de ansiedade sabe disso, né? Além das palpitações horríveis, né? Soa bastante as mãos e os pés. Muitas pessoas, né? Tem bastante, soa muito. Cólicas abdominais estão presentes na maior parte das pessoas que sofrem por ansiedade. Não somente as cólicas, mas elas realmente precisam parar tudo e ir ao banheiro porque não consegue dar conta, né? A ansiedade, ela mexe muito com o nosso sistema digestivo, ele desregula todo o nosso intestino. Então é importante, é um dos sintomas que estão presentes aí na maior parte do tempo. Náusea, né? Aquela vontade horrível de ânsia de vômito, né? Arrepios, dores musculares, tremores, ondas de calor e calafrio, adormecimentos, é muito comum o adormecimento também, sensação de asfixia, nó na garganta, dificuldade para engolir, perturbação do sono, que é insônia, ou até mesmo algumas pessoas dormem bastante, algumas pessoas demoram muito para dormir e acorda no meio demora muito para dormir e acaba dormindo até mais tarde. Outras pessoas até conseguem dormir cedo, mas acordam na madrugada com aquela insônia horrorosa e não conseguem voltar a dormir, né? Então é bem ruim. Fadiga e esgotamento. Esses são sintomas físicos. E por que existem esses sintomas físicos? Porque o nosso emocional já tá gritando tanto, a gente já não conseguiu dar um escape para o nosso emocional, que aí ele se manifesta no físico. E eu falei, embora eu tenha falado primeiro físico, começa a surgir do psicológico, né? Uma vez que é a ansiedade. Então, os sintomas mais comuns psicológicos quais são? Preocupação excessiva, dificuldade de concentração. Essa preocupação excessiva, a gente não está falando de uma preocupação comum com as responsabilidades que eu tenho no dia a dia. Não, é uma preocupação excessiva, ou seja,
com absolutamente todas as tarefas, inclusive aquelas que são automatizadas. Então, eu não preciso, uma pessoa que não é ansiosa, não precisa acordar e ficar pensando, poxa, eu vou ter que tomar banho, tenho que escovar o dente, ai, que roupa que eu vou colocar. Não, isso já é automatizado. A gente acorda, toma banho, se arruma, é normal, né? Tem que estar automatizado. Ou vou tomar café, o que eu vou fazer de café? Isso acontece de um modo mais tranquilo. Agora, uma pessoa que está excessivamente preocupada, ela não vai se preocupar só com, por exemplo, uma pessoa que está doente no trabalho, na família, e isso é uma preocupação legítima. Se preocupar com uma tarefa do dia a dia, uma entrega de um trabalho, é uma preocupação legítima, né? Tem uma apresentação para fazer, vou falar em público, não sei. Isso é uma preocupação legítima. Uma conta que tenha que pagar muito séria e que você não tenha o valor inteiro, é uma preocupação legítima. Desemprego, isso é legítimo. Agora, não é disso que a gente está falando. É uma pessoa que, além dessas preocupações legítimas, ela acarreta preocupações que seriam automatizadas. Então, ela acorda pensando que ela vai ter que tomar banho, vai ter que tomar café, não sabe a roupa que vai vestir, não sabe qual o trajeto que vai fazer para o trabalho, e tudo isso começa a virar uma preocupação. Vira uma preocupação, inclusive, responder uma mensagem, fazer uma ligação, falar com as pessoas que ama, por exemplo, eu tenho que avisar para o meu marido que eu já cheguei no trabalho, por exemplo, não, que está tudo bem. Isso vira uma preocupação excessiva, tudo é um trabalho, e é por isso que chega aquele nível físico de fadiga, porque a mente não desliga, a mente fica ali o tempo todo sobrecarregada. Isso é uma preocupação excessiva. E aí vem o que? A dificuldade de concentração. Aliás, muitas pessoas que têm aí a crise de ansiedade reclamam de uma dificuldade não só de concentração, porque isso é secundário, mas elas começam a perceber que esquece das coisas com facilidade. Então, fechei a porta, não sei onde eu deixei a chave. Ou acabei de pegar a caneta, meu Deus, onde que eu coloquei a caneta? Coisas simples, mas com frequência tem esquecimentos. Tá deitada e tem que levantar para ver se fechou o gás, se conseguiu, se a porta tá trancada, essas coisas assim. Então, esses pequenos esquecimentos estão relacionados com a dificuldade de concentração, porque alguém que é ansioso não consegue viver o aqui e agora. Então, se ela desliga o gás e ela não tá ali, desliguei o gás, eu tô aqui, sei o que eu tô fazendo, quando ela for deitar, ela vai pensar, será que eu desliguei? Ela não lembra. E não adianta fazer o trajeto porque realmente não lembra. Não lembra porque não viveu o aqui e agora. Fez aquilo que estava automatizado e não conseguiu participar daquele evento. Eu vivi isso um período onde, por vezes, eu terminava de tomar banho e eu tinha que cheirar o cabelo, porque eu não sabia se eu tinha lavado o cabelo ou não. Eu falava assim, será que eu já lavei o cabelo? Por quê? Porque eu estava no banho e não estava no banho. Né? Tô lá no banho, mas eu não sei se eu já lavei a cabeça, se eu não lavei a cabeça, né? E aí você tem que parar e falar, peraí, vamos tomar banho direito, vamos tomar banho inteiro, né? Ou seja, eu preciso estar inteiro nos lugares para eu conseguir, inclusive, driblar um pouquinho aí essa condição da ansiedade, das crises de ansiedade, que e acontece com muita facilidade essa condição do esquecimento. A Josi colocou aqui que esquece muito e é preocupante. É preocupante porque esquecer de coisas
que são detalhezinhos da nossa vida, a gente ainda pode voltar e fazer. Só que quando a gente está em crise de ansiedade, refazer porque não sabe se fez ou não, gera um desgaste emocional, um desgaste de energia enorme. Né? Então, eu tô deitada, não sei se eu desliguei o gás. Eu tô falando de desligar o gás porque eu desligo toda noite. Mas assim, estar deitada e não saber se desligou o gás ou não, gera um desgaste enorme levantar, ir lá ver, se deparar com o gás desligado e voltar e dormir novamente, para tentar dormir de novo. Isso se não for lá, chegar lá e voltar para a cama e esquecer de novo. Algumas pessoas falam, poxa, será que eu tenho toque? Né? Eu tô aqui com um transtorno obsessivo compulsivo, de ficar repetindo. Não, muitas pessoas pensam ter toque e na verdade tem crise de ansiedade. E a gente precisa fazer um esforço, é lógico, para estar inteiro nesses ambientes. Outro sintoma psicológico é o nervosismo. Não somente a irritabilidade também, mas o nervosismo de modo geral. Por exemplo, quando a gente fala de nervosismo, a gente está falando do sistema nervoso central, então, que vai atingir todo o corpo. Então, quando eu estou com o sistema nervoso central abalado, eu vou ter uma dificuldade na fala, vou ter medo de falar, né, de se expor, aquele nervosismo por qualquer coisa. Às vezes, só de atender o telefone gera uma ansiedade, um nervoso. É nesse modelo aqui que a gente está falando. Então, é um sofrimento muito ruim, né? Um sofrimento muito grande, né? Ter que dispor de energia para fazer coisas que seriam tão naturais para as nossas vidas, né? Para o nosso dia a dia. O medo constante, e aí um outro sintoma é a sensação constante de que pode perder o controle de si, ou de que algo ruim vai acontecer. Esse sintoma aqui é muito ruim. Todos são, né? Todos são. Mas a sensação de que a qualquer momento eu vá perder o controle, eu vá sair de mim mesma, ou eu vou enlouquecer, né? Eu não vou saber o que eu estou fazendo, é muito difícil, né? Causa um sofrimento muito grande. Ou aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. E aí é bem confundido com uma intuição, né? Ou com Deus está falando comigo. Não tem a ver com Deus está falando comigo ou com uma intuição. A intuição, ela na grande maioria das vezes, a intuição ela vai estar certa, porque a intuição ela é um sistema do nosso cérebro, né? Uma capacitação do nosso cérebro de prever as coisas. De antecipar no sentido de prever, é o que a intuição me leva a atravessar a rua sem ser atropelada, porque eu consigo prever o tempo de aproximação dos carros e conseguir passar em segurança. Então é bom, a intuição na grande maioria das vezes boa. O que acontece aqui é que fica aquela sensação de que a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer, eu vá receber alguma notícia ruim, então o telefone toca, eu já penso que é uma notícia ruim, alguém me manda uma mensagem, né, já fico com o coração acelerado, pensando que é algo ruim que está acontecendo, muito desequilíbrio, né, dos nossos pensamentos. E é lógico que a gente não tem o controle disso, e essa é a grande questão. Como que eu posso voltar ao eixo? Porque tudo isso é um sofrimento, mas o que eu faço para voltar ao eixo? O que eu faço para retomar as minhas atividades de modo tranquilo? O que eu faço para acordar e viver a minha vida de modo tranquilo? Né? Porque tudo isso aqui causa um desequilíbrio muito grande nos nossos pensamentos.
E se causa um desequilíbrio nos nossos pensamentos, no sentido de atropelar os pensamentos, eu começo a não perceber quais são as prioridades do meu dia a dia. Eu fico com dificuldade de saber, por exemplo, prioridades simples, como o que é mais importante, se alimentar ou passear, né? Algumas pessoas não vão conseguir discernir isso. A gente não consegue, quando está sob esse processo todo de ansiedade, fica difícil, inclusive, de discernir quais são as prioridades. Então, entre uma conta de luz e um cartão de crédito, o que é mais importante? Para algumas pessoas vão ser o cartão de crédito, porque ele está proporcionando um alimento. Para outras pessoas, não, vai ser a luz. Né? Eu já estou com 2 contas atrasadas, então a prioridade é pagar a luz. Mas a pessoa que está sob ansiedade não consegue trazer a existência, a organização de pensamento, de raciocínio lógico, para fazer essas escolhas prioritárias. E aí sai, inclusive, gastando o que não tem, por exemplo, ao invés de pagar uma conta, vai fazer um passeio. Não que isso seja ruim, dentro de uma boa seleção, né? Mas não consegue saber o que é prioritário para ela. E aí atropela todos os pensamentos. Quando que isso se torna uma crise de ansiedade? Para a gente vivenciar uma crise de ansiedade, não um estado ansioso, mas uma crise de ansiedade, eu preciso ter um conjunto desses sintomas. Então imagina que numa crise de ansiedade, a pessoa pode ter muitos ou todos desses sintomas juntos. A pessoa tem taquicardia, sudorese, tem náusea, tem dores muscular, dor de cabeça. Ela vai pensar que ela está o quê? Infartando. Ela vai para onde? No hospital pensando que está infartando. E é bom que vá mesmo, é bom que vá, porque muitas pessoas chegam infartando no hospital exatamente porque está vindo de um estresse muito forte. Então deve sim procurar um médico, com certeza. Mas muitas pessoas têm a certeza de que está infartando, quando na verdade está tendo uma crise ansiosa. Crise ansiosa a gente não pode diminuir. Não posso falar, eu pensei que eu estava infartando e era só uma crise ansiosa. Não, não era só uma crise ansiosa. Era uma crise ansiosa. E é uma crise muito válida, evidente. E a gente precisa dar atenção para isso. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, deixa eu ler aqui, só para a gente não se perder. Vou tentar acompanhar as perguntas, mas qualquer coisa eu faço aqui tudo primeiro, depois eu volto lá para a gente responder alguma coisa, fazer algum comentário, tá bom? E aí, a ansiedade, como eu tinha falado, ela nos rouba das realidades. Quais realidades? Todas, inclusive as realidades espirituais. Então vamos lá. Qual que é a realidade espiritual que nós vivemos? Nós vivemos uma realidade de que Deus é soberano, que Ele reina sobre tudo, que Ele reina sobre as enfermidades, que Ele reina sobre as finanças. A gente tem a Deus como soberano das nossas vidas. E se Deus é soberano, Ele vai cuidar de todas as coisas, não é verdade? Isso parece ser lógico, porque está aqui, ó, na nossa consciência. Tá lógico, no nosso conhecimento, faz parte do nosso conhecimento. Mas uma pessoa que está em crise ansiosa, ela não consegue raciocinar dessa forma. Então, por um tempo, aquelas sensações são tão evidentes que ela não vai nem lembrar da condição de que eu tenho que colocar Deus como soberano da minha vida. Ela não consegue fazer esse eixo, essa conexão para encaixar Deus como soberano da nossa vida. E ela vai ter a sensação de que não, ela precisa resolver todas as coisas, que se eu não faço, ninguém faz por mim. É um sentimento muito negativo, pensamentos negativos constantes ficam na mente de pessoas que sofrem de ansiedade.
Ela tem a sensação de que se ela não resolver o problema, ninguém pode resolver por ela. Ela tem a sensação de que se ela não fizer, ninguém vai fazer, de que não tem ninguém que possa ajudar, ou de que ninguém está dando tanto atenção para ela como ela merece, a atenção que ela merece, nem mesmo o médico algumas vezes. Algumas vezes nem o psicólogo, ela sente que está sendo atendida como merecia, que ela acredita que ela merecia mais atenção porque o problema dela é muito grande, e para ela é mesmo, para ela é de verdade muito grande. Então a gente, dentro disso, a gente perde a realidade da espiritualidade, as realidades espirituais, a realidade de que não andamos por vista, a realidade de que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, uma pessoa ansiosa vai lá, tira satisfação, briga com a pessoa, toma as dores do outro. Por quê? Porque não consegue ter o discernimento da realidade espiritual que está ali vivendo. E tantas outras palavras que Deus traz para as nossas vidas. Ela é roubada. Então, a gente, no primeiro quadro que eu falei sobre a ansiedade, eu falei um pouquinho sobre o julgamento, né, a equidade, que é exatamente a ideia de justiça baseada na individualidade das pessoas. Agora, se eu estou sobre crise ansiosa, o que acontece é que eu não consigo ser justa, porque o meu problema sempre vai ser maior. Então eu não consigo agir com equidade. Não consigo. Não é porque não quer, ou porque é uma pessoa ruim. É porque eu não consigo mesmo. Exercício físico ajuda mesmo a controlar a ansiedade? Ajuda, com certeza ajuda, somado a algumas outras tarefas e alguns outros cuidados que a gente tem que ter. Entre eles, o exercício físico, mas é importante fazer outros tipos de modulação deles, inclusive a modulação do sono, né? A higiene do sono é importante fazer, é importante somar esse exercício físico a uma alimentação adequada, é importante somar o exercício físico algumas vezes, se está em crise ansiosa constante, a uma terapia, e algumas vezes a gente precisa somar também o uso de medicamentos, né? Então, o exercício físico é uma fatia dos cuidados que a gente precisa tomar com relação às crises ansiosas. E ela também nos rouba da realidade física. Então, a gente não consegue discernir quais são os perigos reais. Por quê? Porque internamente se cria tantos perigos, tudo acaba ficando perigoso. E eu não consigo saber quais são os perigos reais. Como, por exemplo, é real que a gente precisa se cuidar por conta da Covid. Isso é real. Uma pessoa que está sob crise ansiosa e não consegue perceber o perigo real, ela vai além disso. Existe um perigo real, mas aí ela faz o quê? Ela vai fazer a higienização das mãos, ela vai usar luva, ela vai usar máscara, ela vai trocar de roupa, ela não vai sair de casa para nada. Ela não vai conseguir conversar com as pessoas e ela começa a entrar numa condição de, inclusive, alguns pânicos. Ela não consegue ter aí a ideia e a separação do que de fato é real e do que de fato é ilusório. Porque se cria, uma vez que a nossa mente, lembra que eu falei que os pensamentos eles ficam bem confusos, né, atropelando os pensamentos, então ela não consegue ter um contato muito direto com a realidade, inclusive a realidade dos perigos. Ela não consegue saber, por exemplo, qual é a realidade dos recursos físicos que ela tem. Então, estou em crise, mesmo que a gente passe aí, como eu falei agora há pouco, exercício físico, técnica de relaxamento e tudo mais, ela não acredita que ela consegue recuperar o estado, o eixo emocional, mesmo fazendo tudo isso. Ela não consegue se imaginar, por exemplo, estando normal novamente. Ela não consegue se visualizar sem a ansiedade. Até porque a maioria das pessoas
quando procura ajuda, ela já está muito tempo com ansiedade. Então, algumas pessoas não conseguem nem se lembrar como que é viver sem ansiedade. Então, elas atribuem isso a um perfil pessoal. Ela fala, não, eu sou agitada assim mesmo. Não, eu tenho insônia desde pequena. Não, eu sou assim, dessa forma. Não, eu sou ansiosa assim mesmo. Não, eu sou... não é um perfil. Isso não é um perfil. Não é um perfil psicológico ansioso. A ansiedade está dentro de um quadro patológico, não de um perfil pessoal. Né? Então, existe aí um perfil de introversão, existe um perfil de extroversão, existe um perfil de julgamento, existe aí um monte de categorias de perfis, mas não existe um perfil ansioso, né? Não faz parte de um perfil, ele faz parte de um estado. Quando eu aceito que o meu estado se tornou um perfil, é porque eu já estou numa crise que eu não consigo me lembrar como que é o estado normal. Eu não consigo lembrar o que é, por exemplo, ter uma noite de sono, dormir bem a noite toda. Eu não consigo perceber o que está acontecendo na minha realidade, entende? E ela não consegue raciocinar também para entender o que ela vai fazer com essa situação. Olha só, vou ler para vocês um relato de uma pessoa ansiosa. Ela colocou assim, ó: a ansiedade já me gastou alguns dentes devido ao bruxismo, já foram algumas unhas também, e é difícil conviver com a ansiedade, mas o maior passo que eu já dei foi assumi-la. Saber que ela existe e saber que ela está ali, presente na vida, para atormentar os pensamentos de vez em quando, até o dia que eu consegui controlar. Então, uma pessoa relatando aqui a condição de ansiedade, mas que também já não se lembra mais como que é não ter ansiedade. Sabe quantas pessoas têm bruxismo? Muitas. Muitas pessoas usam a plaquinha de bruxismo porque vai no dentista e o dentista fala assim, olha, você está com bruxismo, seu dente está desgastando aqui, acolá, porque está com bruxismo, vou fazer uma plaquinha para você. E aí ela vai e coloca a plaquinha de bruxismo e não vai fazer o tratamento da ansiedade. O que vai acontecer? Ela vai ficar usando bruxismo a plaquinha de bruxismo a vida toda e vai deslocar aquilo. Então, ela deixou de pressionar? Não. Então, ela não vai ter o bruxismo, mas ela não vai pressionar e quebrar os dentes, mas ela está fazendo força ainda. E isso vai acarretar em várias outras coisas. Dores de cabeça, noites mal dormidas. Algumas pessoas vão deslocar para roer dentes. Roer dente não, né? Roer dente é ótimo. Roer as unhas, né? Outras pessoas, assim, não tratou a ansiedade. A nossa sociedade, embora uma a cada 3 pessoas tenha um transtorno ansioso, não sei nem dizer quanto por cento vai procurar ajuda. Poucas pessoas procuram ajuda. Por quê? Porque esse é um assunto que é tido como banal. Né? Como assim eu vou fazer um tratamento para ansiedade? Não, eu vou fazer um tratamento para bruxismo. Eu não vou fazer um tratamento para ansiedade, eu vou passar um esmalte amargo para eu parar de roer unha. Eu não vou fazer um tratamento de ansiedade, eu vou tomar um remédio para dormir, já que eu não consigo dormir. Então, o que acontece é que a gente acaba tratando sintomas e não a causa, e não a raiz do problema. E o que a gente precisa trabalhar é a raiz, para que a gente fique livre de vez e se encontre como uma pessoa individualizada, como uma pessoa que consiga viver livre de tudo isso. Amém? Lá em Filipenses, a gente lê o quê? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graça. O DSM tem mais de 17 tipos de ansiedade. E o Senhor, Ele nos alerta aqui que não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, a gente não tem que estar ansioso por nenhuma das causas de ansiedade.
Agora, esse não aqui que Deus nos fala, ele não está relacionado a um não proibidor. Você não pode isso, você não deve isso, não seja ansioso. Porque a gente relaciona muito a ansiedade com o pecado. Eu estou pecando porque eu não tenho fé. Eu estou pecando porque eu não estou confiando em Deus. Mas esse não aqui não está relacionado a uma proibição específica. Esse não é quase o sinal vermelho. É o sinal vermelho, na verdade. É um pare. Pare. Por que Deus fala pare? Pare de estar inquietos por essas ansiedades, por coisa alguma. Ele coloca esse pare exatamente porque depois ele fala assim, faça alguma coisa, faça petições, sejam todas as petições conhecidas diante de Deus. Então ele nos dá também uma solução. Ele não traz uma proibição, você não pode estar ansioso. Falar que você não pode estar ansioso é como eu falar, levanta dessa cama para uma pessoa que está deprimida. É eu falar, pare de chorar para alguém que acabou de perder uma pessoa querida. É o que a gente ouvia quando era criança, a nossa mãe falar, o nosso pai falar, engole o choro. Peraí, não dá para fazer algumas coisas, não dá para não deixar de sentir, não dá para não deixar de sentir uma tristeza com um comando. Não é possível isso. E é por isso, e Deus nos conhece, ele nos fez assim. Se ele nos fez assim, então ele sabe que não dá pra gente deixar de ser ansioso só com um comando ou lendo o versículo, não estejais ansiosos por conta alguma. E o que acontece é que as pessoas fazem um recorte desse versículo, e recorte e cola, né? E mostra tenta vivenciar só isso. Não, eu não posso viver ansioso por coisa alguma. Não, eu estou ansioso aqui, mas olha, eu não posso ficar ansioso. Não é isso que Deus está falando. Não é um mantra. Versículo bíblico não é mantra. Versículo bíblico, a palavra de Deus, ela não é uma repetição que você tem. Não é nada disso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E se ela é viva e eficaz é porque ela traz uma resposta para todas as coisas. E a resposta que Deus nos traz depois dessa parte que ele fala, não estejais inquietos por coisa alguma, ele nos dá uma solução. É mais ou menos quando o pai e a mãe pegam a criança e falam assim, para de chorar, tá aqui, o brinquedo que você está procurando. Olha, para de chorar, eu já estou colocando a comida na mesa. Para de chorar, eu já vou te dar atenção. Ou seja, é um não, mas que porque ali do lado tem uma solução para as nossas vidas. Inclusive uma solução que é utilizada nas técnicas para lidar com a ansiedade que a gente usa diariamente nos consultórios. Ele fala assim, faça conhecida, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações. Então eu preciso fazer o quê? Relacionar o que eu estou sentindo, quais são as minhas ansiedades, o que está causando essa ansiedade, tentar identificar um pouquinho aí quais são os gatilhos, o que está acontecendo, o que é real, o que eu criei, o que é prioridade, parar para se olhar, parar para se ouvir, parar para perceber o que está sentindo, pelo menos de todos aqueles sintomas que a gente falou agora há pouco. E aí então eu posso fazer conhecida diante de Deus as minhas petições. Eu apresento diante de Deus as minhas petições e ele fala assim, pela oração e súplica com ações de graça. E quando ele usa aqui a oração de graça, eu já vou encerrar, mas eu quero só fechar com isso. Quando ele fala aqui oração e graça, a gente dá graça, agradece, né? Nós somos gratos por aquilo que já aconteceu. Então, o que acontece quando eu faço as minhas petições, quando eu relaciono tudo que eu estou sentindo, quando eu identifico os meus sentimentos, os meus pensamentos, aquilo que é real, daquilo que não é real, quando eu consigo perceber quais são as minhas prioridades, e aí eu faço mesmo uma lista num caderno e eu apresento diante de Deus essas petições. Só o exercício de escrever
e de relacionar já faz com que a nossa mente se organize. Quando eu faço Deus conhecer essas coisas, apresento diante de Deus essas coisas, eu estou demonstrando uma confiança em Deus. E aí o Espírito Santo pode vir e aliviar um pouco dessa sensação horrorosa que é a ansiedade. Então, o exercício que eu quero deixar para vocês fazerem é isso: identificar quais são os sintomas físicos, quais são os sintomas psicológicos, quais são as sensações que vocês estão carregando. Anota todas elas. Depois, anota também quais são as suas maiores preocupações. O que está roubando o seu sono? O que está fazendo com que você não consiga dormir? Ou o que está levando seus pensamentos a ficarem super acelerados, atropelados? Quais são as suas preocupações? E perceba também se você está se preocupando com coisas que são primordiais, né, necessárias, ou se está se preocupando com coisas que seriam automatizadas, como, por exemplo, acordar, tomar banho, tomar café. Né? Então, assim, onde que estão sendo colocadas suas energias? Em quais tipos de preocupação? Preocupações que vocês têm que resolver, preocupações que os outros têm que resolver, preocupações que Deus tem que resolver. Eu faço eu faço 3 listas. Isso aqui depende de mim. Isso aqui, não depende de mim, depende de outras pessoas. Isso aqui, nem depende de outras pessoas e nem de mim, depende mesmo de uma intervenção divina. Então, quando a gente faz isso e leva diante de Deus, a nossa ansiedade, ela é minimizada, ela vai diminuindo, o nosso coração vai aquietando. O tempo passou super, super rápido. Daqui a 15 dias eu vou continuar com esse assunto, porque ainda tem bastante slide aqui para eu falar. Mas eu quero encerrar aqui, para não ultrapassar o tempo. Esse é o nosso tempo e a gente precisa cumprir. Eu quero orar para que o Espírito Santo visite a vida de vocês com estratégias e cura na área emocional. Deus é um Deus poderoso, Ele cura a nossa vida e Ele nos traz saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Ele atua como 3 porque Ele é triuno, né? E nós somos também. Então, vamos orar e eu quero que vocês coloquem a ansiedade diante de Deus. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar, Pai, por esse tempo, te louvar porque o Senhor é soberano e o Senhor reina, Senhor, sobre tudo e sobre todos. O Senhor reina sobre as nossas ansiedades, sobre os nossos problemas, sobre os nossos pensamentos, Pai, sobre todas as nossas dificuldades e as nossas necessidades. Senhor, o Senhor conhece todas as nossas necessidades, Senhor, e a Tua palavra diz que em Ti, Senhor, Pai, nós somos supridos em todas elas, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor, na sua riqueza e glória, supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus e as necessidades também emocionais, Pai. Então, em nome de Jesus, visita agora cada vida, cada família, cada pessoa que está sofrendo agora de crises ansiosas diárias, que não tem conseguido dormir, se alimentar, que tem tido, Senhor, problemas, Senhor, físicos, problemas de relacionamento, problemas no trabalho, por conta da ansiedade. Senhor, a ansiedade ela tem atrapalhado o nosso relacionamento e a nossa vida diária. Colocamos diante do Senhor, Pai, e pedimos: traga a estratégia necessária, Pai, para cada vida, Senhor, daquilo que tem que fazer. Senhor, o Senhor as conhece, o Senhor as trata individualmente, Senhor. Eu te peço, visita agora cada uma delas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Atua com teu poder e com a tua graça, com teu milagre no dia de hoje, Senhor. Pai, quero abençoar, Senhor, cada vida, Senhor, nesse tempo, Senhor, e te pedir, Senhor, fica conosco como Deus soberano. Nos faz descansar, Senhor. Pai, porque a paz que excede todo entendimento, Senhor, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Coloca, Senhor, essa paz no nosso coração, a paz que excede, Senhor, o entendimento humano, a paz que excede, Senhor,
Pai, todo o conceito humano e toda e qualquer estratégia humana, inclusive, Senhor. O Senhor é Deus e o Senhor é poderoso para aquietar nossa alma nessa tarde, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada família agora, cada vida, Senhor, e declaro a paz do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, daqui a 15 dias estaremos de volta. Eu não vou ler agora os comentários por conta do período, do tempo, mas eu vou responder, depois eu entro e respondo cada um de vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para entrar em contato comigo. Se estiver sofrendo aí de crises ansiosas, saiba que você não está sozinho, não, e que nós somos um corpo e estamos aqui para ajudar vocês. Amém? Um grande beijo.